Nesta videoaula, iremos analisar a resposta do regime transitório quando consideramos sistemas amostrados. Vamos levantar as características da resposta transiente e mostrar como a amostragem de sinais interfere no comportamento dinâmico em sistemas discretizados em malha fechada. Vamos também mapear os polos no plano discreto Z, fazendo a comparação com o plano contínuo S, no intuito de caracterizar o comportamento dinâmico do sistema amostrado de acordo com a posição dos polos discretos definidos no domínio Z. Para a análise do regime transitório, vamos considerar novamente a representação em diagrama de blocos de um sistema amostrado, com o segurador de ordem 0, o amostrador, e aqui a função de transferência do processo GP, no domínio S. Nós sabemos que a função de transferência do segurador de ordem 0 é 1 menos E elevado a menos ST sobre S. E vamos considerar neste caso um exemplo onde a função de transferência do processo GP de S contínua é igual a 1 sobre S que multiplica S mais 1. Então, a partir de agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós temos feito nas últimas videoaulas. Vamos passar esse sistema para o domínio Z, calcular a função de transferência em malha fechada deste sistema discreto. Só que para este caso, nós vamos considerar dois cenários. No primeiro cenário, nós vamos considerar essa amostragem sendo realizada no período de 0,1 segundo. E no segundo caso, vamos considerar o período de amostragem igual a 0,5 segundo. Bom, nos dois casos, nós temos que calcular a transformada Z de G de H vezes G de P, só que para cada caso, temos um tempo de amostragem diferente. Nós vamos aplicar, no caso 1, o tempo de amostragem de 0,1 segundo e no caso 2, o tempo de amostragem igual a 0,5 segundo. O procedimento é o mesmo que nós temos feito nas últimas aulas, aqui eu já vou colocar o resultado direto. Fica como exercício vocês calcularem essa transformada Z para esses dois casos. Então, para o primeiro caso, fazendo a transformada Z, a gente chega no seguinte resultado. Então, aqui a função G de Z, vou colocar aqui caso 1, sobrescrito 1, um ganho, um zero, dois polos. Fazendo a mesma coisa para o cenário 2, GZ no cenário 2, a gente chega nessa expressão aqui para o tempo de amostragem igual a 0,5 segundo. Então aqui nós já vamos analisar o primeiro resultado interessante. Para uma entrada degrau unitário, nós podemos aqui já verificar qual que é o erro em regime estacionário deste sistema. O erro em estado estacionário é igual a 1 sobre 1 mais Kp, o Kp sendo o limite de G de Z quando o Z tende para 1, tanto aqui quanto aqui, nós temos o efeito de Z menos 1, isso vai para zero, quer dizer que o limite de G de Z vai para infinito, ou seja, Kp é infinito, logo o erro em regime estacionário ele vai para zero. O que faz todo sentido porque eu tenho um integrador livre no meu processo, e isso se traduz nestes dois termos, que vão fazer que para uma entrada degrau unitário ou uma entrada degrau, o erro ele vai para zero quando o tempo tender para infinito. Bom, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, não basta analisar o erro em regime transitório, nós precisamos ver para onde vão esses polos em malha fechada. Precisamos verificar a estabilidade do sistema. Então, para isso, nós precisamos calcular a função de transferência em malha fechada deste sistema discreto. Lembrando que a função de transferência de malha fechada neste caso vai ser igual a G de Z sobre 1 mais G de Z para chegar na função de transferência em malha fechada deste diagrama de blocos. Então, procedendo com esses cálculos, eu vou passar aqui direto, também fica a título de exercício vocês desenvolverem esses termos para chegar na função de transferência em malha fechada nos dois casos. Então, no primeiro caso, a gente chega nessa expressão para a função de transferência, com o tempo de amostragem igual a 0,1 segundo. E para o segundo caso, a gente chega nessa expressão G de Z, segundo caso, G de Z em malha fechada para T igual a 0,5 segundo. Então, para a gente verificar se esse sistema é estável em malha fechada, nós precisamos verificar as raízes dos denominadores das respectivas funções de transferência. Vamos calcular então aqui as raízes dessa expressão e também desta aqui. Então, para o primeiro caso, nessa função de transferência 1, a gente chega que as raízes deste polinômio vão ser igual a 0,95 mais ou menos 0,83j. Então, aqui eu tenho um conjugado complexo. Para a segunda função, as raízes obtidas são 0,75 e mais ou menos 0,366j. Também um conjugado complexo. Então, nós precisamos calcular o módulo dessas raízes aqui,
raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Se nós fizermos esse cálculo para os dois, nós chegamos que o módulo aqui dessas raízes, para o primeiro caso, vai ser igual a 0,9536 e para o segundo caso, 0,8346. Então, nos dois casos, o módulo dessas raízes é inferior a 1. Ou seja, esses polos eles estão dentro do círculo unitário. Como eles são menores que 1, estão dentro do círculo unitário, quer dizer que são polos estáveis. Nos dois casos, o sistema é estável em malha fechada. Então, nós sabemos agora que nós não temos erro em regime estacionário para uma entrada integral e os dois sistemas eles são estáveis em malha fechada. O próximo passo consiste em verificar o comportamento da saída deste sistema durante o regime transitório, ou seja, precisa analisar o comportamento da saída C ao longo do tempo, nos instantes de amostragem, representado aqui por C de KT. Para realizar essa análise, vamos fazer um pequeno script MATLAB para simular a resposta ao degrau unitário para os dois casos discretos e também para o modelo contínuo simulado em malha fechada. Assim, poderemos comparar o desempenho em regime transitório para todos os cenários, contínuo versus discreto, e também com diferentes tempos de amostragem. Então aqui está um programa bem simples, onde inicialmente eu defino o modelo contínuo. Esta aqui é 1 sobre S, que multiplica S mais 1. Aqui eu defino meus dois períodos de amostragem, 0.1 e 0.5. Os meus dois modelos discretos, utilizando o extrapolador de ordem 0 para os dois casos. Eu vou passar do contínuo para o discreto deste modelo com 0.1 e 0.2. Aqui eu vou chamar de GZ1 e GZ2, os dois modelos discretizados no domínio Z. No passo seguinte, eu vou calcular o feedback, a função de transferência em malha fechada para o caso contínuo e para o caso discreto, das duas funções de dizer calculadas aqui em cima. Depois eu vou plotar a resposta ao degrau para os três cenários: contínuo, discreto de 0.1 segundo e discreto em 0.5 segundo. Vamos executar. Então aqui está a resposta ao degrau unitário, onde a curva azul é a resposta do sistema contínuo, a planta contínua, G de S. Esta em vermelho aqui, no tempo de amostragem menor, é a resposta do modelo discreto a 0.1 segundo. E depois, esta aqui em amarelo, é a resposta em malha fechada do sistema discreto, amostrada em 0.5 segundo. Então, primeiramente, todos os sistemas são estáveis. Isso comprova que estamos corretos na nossa análise. Os polos em malha fechada, eles estão dentro do círculo unitário, então o sistema é estável em malha fechada. Segundo ponto interessante, todos convergem aqui para 1. De fato, foi o valor que nós encontramos agora há pouco. O erro em regime estacionário para uma entrada integral é 0. Agora, olha só que interessante. O período de 0.5, ele tem um comportamento diferente do discreto em 0.1 segundo. O 0.1 segundo, ele se aproxima mais do contínuo. Isso faz todo sentido. Eu estou diminuindo o período de amostragem, é como se eu estivesse aproximando o discreto do contínuo. Quando eu aumento o período de amostragem, eu altero significativamente a resposta em regime transitório. O sistema ele não é instável, mas há uma mudança clara de comportamento unicamente pelo fato de eu alterar o período de amostragem T do sistema. Quanto menor é o período de amostragem, mais eu aproximo o meu domínio discreto do meu contínuo. Quando eu aumento o período de amostragem, eu começo a deteriorar o desempenho e, como nós vimos em aulas passadas, a escolha desse período de amostragem pode até desestabilizar a planta. Eu posso levar o sistema para uma zona de instabilidade. Neste exemplo, nós mostramos a resposta utilizando a função STEP. Mas se eu não quiser usar a função STEP, como é que eu faço para obter esses pontos de C, de KT em cada período de amostragem, sem ter que executar uma função do MATLAB para gerar essas figuras? É o que nós iremos mostrar agora. Para o cálculo da saída nos instantes de amostragem, existem alguns métodos que podem ser adotados. Neste caso, nós já assumimos que nós temos já a função de transferência em malha fechada. Aqui eu vou denotar como GMF. Vai ter uma entrada que eu vou chamar aqui de R de Z, que vai citar o meu sistema e vai gerar uma saída que eu vou representar como sendo C no domínio Z. Dito isso, nós precisamos obter os valores de
C nos instantes KT. Bom, para isso existem basicamente 3 formas de chegar nesse resultado. Então, a primeira delas é calcular a transformada inversa de Z. Por exemplo, nós sabemos que R de Z para um degrau unitário é igual a Z sobre Z menos 1. Logo, a saída C de Z é GMF, que multiplica aqui a entrada R de Z. Tomando como base a função de transferência do caso 1, então aqui eu só peguei a função de transferência que a gente calculou aqui agora há pouco, para o caso 1. Para calcular CKT, a gente calcula a transformada inversa de C de Z. Isso nós já fizemos na primeira aula, onde nós explicamos a definição da transformada Z e a sua inversa. Então aqui a ideia é expandir isso em frações parciais, chegando em valores tabelados e através dessa tabela encontrar o valor nos instantes de tempo amostrado. A segunda forma de se obter o valor no tempo é proceder com uma divisão polinomial, ou seja, eu vou pegar o numerador e realizar a divisão pelo denominador. O resultado dessa divisão vai me gerar uma sequência polinomial com termos aqui de Z, sendo que as potências vão me dizer em qual instante os valores amostrados vão ocorrer. Então, nos instantes t, 2t, 3t, 4t, 5t, eu vou ter os coeficientes resultantes aqui deste processo de divisão A1, A2, A3 e assim por diante. Este não é um processo muito prático de ser feito. Existe uma função no MATLAB que se chama LDIV, que faz essa divisão, indica o número de termos que se deseja expandir para encontrar os valores amostrados. Mas para obter esses valores a partir de cálculos manuais, não faz muito sentido, de fato. A terceira forma de você obter a função C de KT, que é a minha preferida, é utilizar o método das equações de diferenças. Então, para isso, eu vou utilizar o mesmo exemplo, eu só vou utilizar aqui R de Z ao invés da expressão do degrau, e aqui eu vou aproveitar a mesma função de transferência e fazer a multiplicação cruzada. C de Z que vai multiplicar o denominador e esse numerador vai multiplicar R de Z. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar a maior potência, aqui representado por Z ao quadrado, eu vou dividir tudo por Z ao quadrado e vou multiplicar C de Z já aqui dentro desse colchete e R de Z também aqui dentro desse colchete. Então eu multipliquei todos os termos, cheguei nessa expressão. Agora eu vou usar a definição da variável Z. C de Z que multiplica Z menos 1, ao fazer a inversa disso para chegar no tempo, implica dizer que eu vou voltar um período de amostragem no tempo. Então é C de KT menos T. Se o expoente for 2, eu subtraio 2t e assim sucessivamente. Para deixar a notação mais limpa, ao invés de colocar o período de amostragem t toda hora, eu vou simplesmente indicar aqui o instante que eu estou atrasando. Então, se é z menos 1, eu vou colocar k menos 1 ao invés de kt menos t. Com isso agora nós podemos manipular essa equação e isolar c de k, já que a transformada de c de z é c de k. Fazendo para os outros termos, a gente chega nessa expressão, sabendo que C de Z, Z menos 1, é C de K menos 1. Aqui eu tinha esquecido de colocar o C de Z, vai ficar C de K menos 2, aqui R de K menos 1 e aqui R de K menos 2, porque eu tenho Z menos 2 de K. Então, o valor presente depende de valores passados da saída e da entrada. Então, vamos tomar cuidado aqui somente com o R. Se eu estou considerando que a minha entrada é degrau unitário, quer dizer que R de KT ele vai valer 1 durante todos os instantes de amostragem. R de KT vai ser igual a 1 para K maior ou igual a 0. E igual a 0 para K inferior a 0. Então aqui, como eu tenho 2 períodos para trás, eu só preciso verificar o que acontece com essa expressão 1 período e 2 períodos para trás. No instante 0, se eu considero todas as minhas condições iniciais nulas, esses valores aqui vão ser 0, porque vai ser R de menos 1 e R de menos 2. Porém, quando K for igual a 1, aqui ainda continua R de menos 1, aqui é 0, e R de 0 vai ser 1. Então, esses dois termos vão ser 0, esse vai ser 0, só vai me restar 0,0048. E depois, de K igual a 2 em diante, vai ser essa expressão. E lembrando que para R de K menos 1, K menos 2, vai ser sempre 1 à medida que o K for aumentando. Com isso, a gente pode escrever as equações de diferenças para os dois casos. Então aqui eu desenvolvi para os dois casos. O primeiro caso já foi feito, está pronto, tempo igual a 0,1 segundo. E o segundo caso eu desenvolvi aqui para 0,5 segundo, condição inicial 0. E no segundo caso é somente esse termo aqui, 0,1065. Vamos fazer um script MATLAB e comparar a função STEP com o desenvolvimento das equações de diferenças para cada um dos casos. Aqui eu somente continuei aqui embaixo o script, coloquei a solução das equações de diferenças, fiz um loop for,
pegando primeiramente a condição inicial, lembrando que o MATLAB ele começa os vetores em 1, então por isso que K começa em 1. No primeiro instante é 0, no segundo instante são os valores iniciais e a partir do instante 2 eu tenho as equações de diferenças que eu desenvolvi ali. Então aqui embaixo eu vou plotar a resposta comparando as equações de diferenças que nós calculamos aqui em cima, junto com o comando STEP e ver se de fato há essa aproximação em cada período de amostragem para as duas situações, com tempo de 0,1 e outro 0,5 segundo. Vamos executar. Então aqui de cima eu estou no caso 1 com 0,1 segundo, aqui embaixo estou no caso 2 de 0,5 segundo. Em azul eu mostro a solução via o comando STEP do MATLAB, é uma função dele própria, e marcado em X vermelho é a solução da equação de diferença. Notem que eu estou calculando certinho os valores, ó. Em cada tempo de amostragem os valores estão calculados certinhos, eu consigo cravar pegando somente os coeficientes da função de transferência de malha fechada e facilmente eu consigo encontrar esses valores intermediários, tanto para o caso 1 quanto para o caso 2, eu consigo achar esses valores de uma forma muito simples. Então, dos três métodos, esse é o que eu acho mais simples, mais prático e mais apropriado. Você consegue somente com a função de transferência de malha fechada, sabendo o perfil da sua entrada, você fazer uma equação recursiva, predigerando os valores em cada período de amostragem. Agora precisamos entender como o posicionamento dos polos no plano Z afeta o desempenho em regime transiente. Da mesma forma que analisamos o desempenho em regime transiente no plano S, domínio contínuo, é necessário fazer o mesmo exercício agora no domínio discreto. Assim, eu sugiro rever a videoaula em que eu explico todas as características do regime transitório no plano S, já que todas essas definições eu vou utilizá-las novamente para fazer a relação com o plano Z. Então a ideia é mapear os polos do plano S para o plano Z. Nós já fizemos parte disso quando apresentamos as condições de estabilidade no plano Z, definindo o círculo de raio 1, que é o círculo unitário, responsável por delimitar as regiões de estabilidade aqui fora do círculo unitário e a região de estabilidade no domínio discreto que fica no interior do círculo unitário. O que vamos fazer agora é trabalhar na região de desempenho do plano Z. Isso quer dizer que, obrigatoriamente, vamos ficar aqui dentro do círculo unitário, porque fora dele nós temos a instabilidade. O primeiro mapeamento que queremos fazer é referente ao tempo de assentamento. Muitas literaturas consideram como tempo de resposta do sistema. No plano S, essa característica transitória era representada pela parte real dos polos, que eu vou chamar aqui de σ1, que é justamente essa distância do eixo imaginário até o polo. E que, na realidade, essa distância ela representa linhas verticais paralelas ao eixo imaginário. O TS, ou Settling Time, tempo de assentamento, ele é definido como 4 sobre a parte real. Aqui, como eu falei, eu chamei de σ1. Esse 4 aqui ele é referente ao critério de 2% para o tempo de resposta, né, o que equivale a 98% do valor final atingido. Pois bem, se considerarmos esse ponto no plano S igual a σ1 mais Jômega e substituirmos na definição de Z, a gente vai chegar em Z igual a exponencial σ1t vezes exponencial Jômega-t, sendo que eu vou substituir exponencial σ1t por R1. E o que vai ser este R1? Esse valor nada mais é do que o raio que define um círculo no plano Z. Ou seja, as retas verticais que definem o tempo de assentamento no plano S correspondem a círculos de raio R igual a exponencial σ1t, no plano Z. É fácil notar que se esse σ1 for positivo, este raio aqui ele vai ser maior do que 1 e σ positivo é polo instável no plano S e vai corresponder a uma zona de instabilidade aqui no plano Z, pois ele vai ficar fora do círculo unitário. Quanto mais próximo a linha vertical estiver do eixo imaginário, aqui representado por esta linha amarela, maior vai ser o raio mapeado no plano Z,
como eu estou mostrando aqui nesta figura. O segundo mapeamento importante que precisamos fazer é referente ao tempo de pico. Em sistemas contínuos, o tempo de pico é definido como sendo π sobre ômega d. Ômega d é a frequência amortecida. E essa frequência é o valor que fica no eixo imaginário. Assim, as linhas horizontais no plano S, elas representam valores constantes de tempo de pico, já que só temos o fator constante multiplicativo de π entre o ômega d e o tempo de pico. Considerando agora um polo S igual a sigma mais ômega d j. Se nós substituímos em z igual a exponencial st, a gente chega nessa expressão que é equivalente a exponencial de sigma t vezes exponencial j θ d. E esse θd vai me mostrar o ângulo constante no plano Z, ou seja, uma linha radial no plano Z. Então aqui, para linhas horizontais no plano S, nós vamos ter linhas radiais com ângulo θd aqui no plano Z. Se o sigma for positivo, este ponto aqui ele vai estar do lado direito aqui do mapeamento, ele vai para fora do círculo unitário. Obviamente, a parte instável do plano S vai ser mapeada fora do círculo unitário no plano Z. Para um sigma negativo, eu vou estar do lado esquerdo do plano S e eu vou estar obrigatoriamente dentro do círculo unitário na zona de estabilidade. Se eu estiver num ponto mais próximo do eixo imaginário, representando aqui por S', posicionado na mesma linha horizontal que determina valores constantes da frequência amortecida, mais distante este ponto estará do centro do círculo unitário, mais próximo do limite do círculo unitário igual a 1, porque eu estou aproximando do eixo imaginário. O eixo imaginário ele é justamente um mapeamento onde o raio é igual a 1. O terceiro mapeamento a ser realizado é relativo ao fator de amortecimento no sistema. Isso também está associado ao overshoot, já que o amortecimento e a máxima ultrapassagem percentual, que é o overshoot, eles estão diretamente relacionados. No plano S, o amortecimento constante ele é definido por linhas radiais, onde S é igual a sigma mais j ômega. E o cosseno de θ é igual ao fator de amortecimento que si. A gente pode demonstrar que a razão entre sigma e ômega é igual a menos que si sobre raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado. De forma que S vai ficar igual a menos ômega que si sobre raiz de 1 menos que si ao quadrado mais j ômega. Substituindo em z igual a st, a gente chega na seguinte expressão para z, exponencial de menos ômega t que si sobre raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado com ângulo de ômega t. Assim, os pontos de amortecimento constante aqui no plano S é uma linha radial. Quando o amortecimento e o overshoot eles são mapeados no plano Z, eles dependem da frequência que irá variar o ângulo no domínio discreto. E também aqui no módulo, representado aqui por essa exponencial, que vão gerar curvas aproximadamente neste formato. Aqui nesta figura fica mais claro de ver o comportamento das linhas de amortecimento constantes mapeados no plano Z para diferentes valores. O amortecimento igual a zero, ela está aqui no círculo unitário. Nós já fizemos essa simulação para sistemas marginalmente estáveis que oscilam de fato indefinidamente. Justamente porque para esses casos não há amortecimento para reduzir a amplitude de movimento. À medida que o amortecimento ele vai aumentando, a gente começa a andar para dentro do círculo. E nesses pontos aqui eu tenho os amortecimentos constantes, as linhas de amortecimentos constantes, que se igual a 0, 0,1 até 0,9. Ou seja, né, se eu estiver caminhando aqui dentro de uma dessas linhas aqui de amortecimento constante, é como se eu estivesse no plano S andando aqui nesta linha radial com ângulo constante θ. E aqui no plano Z eu tenho essas trajetórias que são formadas a partir deste mapeamento. E para finalizar a aula, vamos formalizar no plano Z algumas equações e relações importantes, características do regime transitório para um sistema de segunda ordem, já baseado nessas definições que nós acabamos de ver no mapeamento do plano S para o plano Z. Vamos considerar então a função de transferência g de S definida no domínio contínuo, ômega n ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2 que si ômega ns mais ômega n ao quadrado. Ômega n é a frequência natural do sistema, é a forma canônica de representar sistema de segunda ordem. Considerando o sistema subamortecido, com amortecimento entre 0 e 1, a solução da equação característica deste polinômio é dada por essa expressão aqui. Então agora nós vamos passar essa representação no domínio Z, utilizando a definição da variável Z, igual a
exponencial de menos que C ômega NT, ângulo de mais ou menos ômega T, raiz quadrada de 1 menos que C ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de R e o ângulo de θ, de forma que Z vai ser o módulo com ângulo, módulo R, ângulo θ. R sendo essa exponencial, se a gente tomar o logaritmo neperiano, a gente chega que menos ln de R é igual a que C ômega NT, e θ sendo ômega NT raiz quadrada de 1 menos que C ao quadrado, eu vou dividir os dois aqui. Menos ln de R sobre θ é igual a C sobre raiz de 1 menos que C ao quadrado. A gente pode resolver essa equação para que C, chegando nessa expressão, menos ln de R sobre raiz quadrada de ln de R quadrado mais θ ao quadrado. Pegando essa expressão e jogando aqui, a gente pode obter ômega n igual a 1 sobre t, raiz quadrada de ln de r ao quadrado mais θ ao quadrado. E desta equação aqui, eu posso dizer que 1 sobre c ômega n é igual a menos t sobre ln de r, e isso aqui me define a constante de tempo tal do sistema. Lembrando que 4 tal é o meu tempo de assentamento no critério de 2% ou 98% da resposta final. Com isso, nós conseguimos mapear todas as variáveis do regime transitório do plano S, migrando do plano S para o plano Z, com essas definições para calcular o amortecimento, a frequência natural, as constantes de tempo, parâmetros importantes para definir um sistema de segunda ordem, agora mapeado no plano discreto, no plano Z. Encerramos assim a nossa aula de hoje. Agradeço a todos mais uma vez pela atenção. Espero vocês para a próxima aula. Obrigado.